capítulo de número 7, versículo de número 1. Somente esse versículo. Louvado seja Deus. Obrigado, tá, irmã Débora, por ter nos avisado aí. 7:1. Diz assim a palavra do Senhor. E depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho eu visto diante de ti justo nesta geração. Tem traduções, são traduções diferentes, mas vamos lá, oremos essa noite. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Papai querido, essa noite fala aos nossos corações. Nós estamos no culto, meu Deus querido, da colheita. Papai querido, que o Senhor venha trazer a Tua palavra, meu Deus querido, através do Teu Espírito Santo, aos nossos corações, nos confortando, nos trazendo ânimo, nos trazendo, meu Deus querido, verdadeiramente, Senhor, a palavra, o maná que vem do céu. O Senhor conhece as nossas estruturas, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a vida de cada um que entrou aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor, esta noite, poderosamente, no nome do Senhor Jesus, amém, amém. Se assente dando uma salva de palma para Jesus. Vamos lá, eu quero ministrar aqui sobre o tema, fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. Interessante, por que eu dei esse nome e por que eu dei esse tema? Porque toda a geração anterior a Noé vai ser uma geração corrompida, e a geração de Noé, ela vai ser destruída, e Deus vai fazer uma nova geração em Noé, Sam, Cã e Jafé. Da família de Noé ele vai fazer uma outra geração. Mas é sabetório na Bíblia que a geração de Noé era uma geração corrompida, era uma geração que não adorava a Deus, que não buscava a Deus. Era uma geração, meus irmãos, que alguns buscavam a Deus de manhã e buscavam a carnalidade do mundo pela parte da tarde. E o que a gente aprende aqui? Que nesse texto sagrado aqui, e nessa historicidade aqui de Gênesis, tá bom? A Bereshit aqui, desde o capítulo 1 até o 7, até na verdade fechando o livro de Gênesis, nós vamos encontrar um povo aqui que não buscava a Deus na sua totalidade, até aparecer Noé, até aparecer Abraão, até aparecer Isaac, né? Até aparecer Jacó, até aparecer José. Nós vamos encontrar um povo aqui que se corrompeu. O próprio Deus vai dizer que aquela geração foi uma geração corrompida, uma geração que não amava a Deus, uma geração que não buscava a Deus na intensidade do coração. E eu acho interessante aqui o seguinte, que no meio de uma geração corrompida, Deus tem sempre os seus. Noé aqui, ele representa muito bem o crente neste mundo. A arca representa a igreja, tá bom? Mas Noé, ele representa o crente neste mundo. E o que eu aprendo aqui? O que a gente percebe aqui? Que um homem pode fazer sim a diferença no meio de uma geração corrompida. Não interessa como esteja essa geração, não interessa como esteja caminhando essa geração, não interessa o que A tem feito, o que B tem feito, interessa é que Deus tem me chamado para mim fazer a diferença. Deus tem me chamado para mim realmente fazer diferente, fazer a vontade dele. E a gente observa Noé nesse patamar aqui de fazer a diferença no meio da sua geração em que ele vivia. E isso me faz entender que eu posso fazer a diferença na minha geração. Nós, como igreja, como escolhidos, como líderes, assim como Noé, ele foi capaz de fazer a diferença na geração dele, eu e você também podemos. Porque Noé era de carne e osso, tinha os mesmos problemas, as mesmas adversidades que nós tínhamos. Noé tinha, meus irmãos, as mesmas dificuldades, mas Deus encontrou Noé justo. E não é difícil, meus irmãos, na nossa geração, encontrar também alguém justo. Não é difícil. Se existe alguém que tem que ser encontrado justo, é no meio da igreja. Nós vamos aprender nisso aqui, porque Noé representa a igreja. É interessante que o segredo de Noé estava em 3 virtudes, porque Deus não vai chegar assim, irmã, ele vai dizer, olha, eu encontrei em Noé uma diferença. Ele tinha que ter atitude de diferença, ele tinha que ter essa qualidade.
entendeu? Na geração dele, no meio da geração dele. E qual é a qualidade que Noé tinha, que fez de Noé alguém diferente, que fez de Noé uma diferença na sua época? Anote aí quem quiser anotar. Noé, ele tinha a virtude de um varão justo. O que é um varão justo? Varão justo é alguém que anda reto perante Deus, né? É alguém que não se desvia nem para um lado e nem para o outro, né? Já diz o salmista no Salmo, se eu não me engane, 91, que ele diz assim, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que o salmista está tentando dizer? Que o nosso caminho é um caminho reto. O nosso caminho é um caminho para o céu. E a gente não pode se desviar disso. A gente não pode nem ir mais para a direita e nem mais ir para a esquerda. O nosso caminho é um caminho reto. Noé era alguém que andava em retidão perante Deus. Essa retidão perante Deus aqui dá a entender que Noé era alguém justo. Noé era alguém que caminhava verdadeiramente dentro da lei de Deus, dentro da vontade de Deus. E isso chamou a atenção de Deus e fez de Noé alguém escolhido, e fez de Noé alguém que vai fazer a diferença na sua geração. O que eu aprendo aqui de Noé também? É que Noé amava a retidão e aborrecia o pecado. Olha que coisa interessante. Amar a retidão é você não fazer nada forçado, né? Amar a retidão é você fazer aquilo por qualidade, aquilo que realmente você compreendeu que é bom para você, é bom para a sua família. A retidão de Deus aqui é a lei de Deus, é a palavra de Deus. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós andamos em retidão, porque sabemos que tudo que Deus deixou para a gente, todas as leis de Deus, todos os mandatários de Deus, todos os estatutos de Deus, é para o nosso bem, é para o nosso caminhar, tá bom, irmão? Todo o andar de Deus é para que a gente tenha uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de paz. E a Bíblia nos faz entender, irmão, ouvindo, que Noé amava isso. Ele dizia, não, eu vou obedecer a palavra, eu vou andar conforme a palavra, eu vou caminhar conforme a palavra, custe o que custar, fale quem quiser falar, entenda do jeito que queira entender. Eu decidi amar a retidão, eu decidi amar o que é certo, eu decidi, e por amor, por qualidade, eu vou caminhar com Deus, eu vou amar a palavra de Deus, eu vou praticar a palavra de Deus. Isso chama a atenção de Deus, irmão. Isso vai chamar a atenção de Deus, porque eu já trabalhei em algumas congregações e já trabalhei com algumas pessoas, que algumas pessoas dizem assim, eu só vou fazer porque o senhor está mandando. Já viu gente assim? Eu só vou fazer porque o senhor está falando, eu só vou para esse lado aqui porque o senhor está dizendo. É tipo quando Jesus está dizendo lá para Pedro, né? Pedro vem da pesca, aí Jesus vai dizer assim, e aí, não pescou nada? Não pescou. Então entra lá de novo e joga a rede para o outro lado. Aí sempre tem alguém que reclama, não, mas desse jeito aqui não vai dar. Ei, dá crédito para a palavra, dá crédito para o Senhor. Você já pode ter feito 1001 situações, mas dê crédito para esse Deus que você tem servido. Obedeça a Deus. Porque se um Deus está disposto a te salvar, Ele está disposto a fazer tudo na tua vida. Ele está disposto a operar milagres que você nem conhece ainda que Ele pode fazer, mas você tem que dar crédito para esse Deus. Nós não temos que ser igual Pedro, que chega da pesca e diz assim, mas nós passamos o dia pescando. Quem é o senhor? O senhor não é pescador? Eu sou pescador, eu sou profissional, eu sei o que A gente quer relutar contra a vontade de Deus, a gente quer relutar contra aquilo, a gente não quer andar, a gente não quer amar o conselho de Deus, a gente não quer amar o conselho da palavra. Muitas das vezes nós estamos andando nos nossos próprios conselhos, mas Deus está dizendo, ei rapaz, eu estou te dizendo para te entrar dentro desse barco e não te preocupa, joga a rede do outro lado, faz aquilo que eu estou te pedindo, faz aquilo que eu estou te mandando, faz aquilo que está na Bíblia, porque tu não serás confundido, tu não serás decepcionado. Pode ser até a hora que não dá peixe, mas se você obedecer, aquilo que não é vai passar a acontecer, o sobrenatural vai passar a acontecer só pelo fator
de você andar em retidão e obedecer a palavra dele e amar a lei dele. Dê uma salva de palmas para Jesus. É assim que eu compreendo alguém que ama a retidão. É alguém que está dizendo assim: rapaz, pode até não dar certo, mas ele tá na palavra, eu vou fazer. Eu já tentei fazer de várias maneiras, mas ele está dizendo para mim jogar a rede do outro lado, eu vou jogar. E se prepare para ser surpreendido, porque pode não ser a hora do peixe. Eu ainda estou no texto aqui da pesca maravilhosa. Não pode ser a hora do peixe. Todas as coisas são propícias a dar errada, mas Deus está dizendo assim: vai lá, me dá crédito para mim, me obedece, ama a retidão, ama a palavra, ama a lei. Aí você passa a amar, e a gente acaba ficando assim, de boca aberta, porque a Bíblia diz que quando eles puxaram a rede, era tanto peixe, pessoal, era tanto peixe. Um dia desse, alguém mandou um vídeo para mim de pescaria. O Augusto até pensou que tinha sido a nossa pescaria. Alguém joga assim uma tarrafa. Aí ele jogou a tarrafa assim. Quando ele vem puxando a tarrafa, ele vai dizendo assim: rapaz, eu peguei essa mixariazinha aqui. Aí ele puxando assim, quando ele viu, veio uns 400 pacu. E aí os peixes caindo. Obedece, você vai ser surpreendido, né? Às vezes a gente tenta fazer muito o nosso erro, mas quando a gente vai para a palavra, aí Deus nos surpreende. Aí Deus surpreendeu Noé também, por causa do amor à retidão. Você sabia que numa visão humana, irmã Edilce, a palavra de Deus, ela não vai ser na hora o remédio correto, ela não vai ser na hora o remédio com a bula, né? Todo remédio tem uma bula, né? Você diz, olha, tem contraindicações. A palavra de Deus vai trazer contraindicações. Quando a gente obedece a palavra de Deus, vai trazer contraindicações, mas o resultado é certo, né? A palavra de Deus, pela obediência, vai nos trazer as marcas. Olha só o que eu me lembrei, irmã Aline Lima. Obedecer a palavra de Deus vai nos trazer as marcas de Cristo. Não tem jeito, vai vir as contraindicações, vai vir a dor, vai vir o sofrimento, vai vir as lágrimas, vai vir muitas das vezes aquele espírito de revolta, de tristeza. Mas pode ter certeza de uma coisa: no meio dessas contraindicações, no meio dessas dores, dessas adversidades, no final de tudo nós vamos fazer igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira que me foi proposta. Não desistir. A gente precisa ter essas qualidades de Noé. Olha só que interessante também: Noé andava com Deus, é a terceira característica dele. Amava a retidão, era justo, caminhava com Deus, caminhava retamente, amava a retidão e andava com Deus. O que significa andar com Deus? Significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Aleluia! Eu aprendi uma coisa com o Adriano. Na verdade eu já tinha visto, eu já participei desse seminário. Só que nem tudo a gente consegue guardar, não é verdade? Nem tudo. Tem pregações que eu já preguei, e quando eu volto a pregar de novo, eu preguei isso? Nem me lembro, né? É muita coisa. Mas a Adriana falou uma coisa aqui quinta-feira que eu anotei, eu espero que fique gravado. Ela falou aqui quinta-feira que se você não consegue orar, vai ouvir um louvor, vai cantar, né? Se você não consegue orar, vai cantar. Se você não consegue cantar, vai ouvir um louvor. Se você não consegue ouvir um louvor, vai chorar. Faça alguma coisa para Deus. Tenha uma comunhão diária com Deus. Não fique nem um só dia sem Deus. Faça alguma coisa dentro da sua rotina para as coisas de Deus se encaixarem na sua vida, né? Quando você estiver naquela linha de produção lá, meu Deus do céu, não posso ouvir uma música, não posso, a palavra de Deus não pode estar aqui, mas a minha mente está conectada no Senhor, aleluia, a minha mente está em Deus, o meu coração está em Deus. Quando nós temos a nossa mente conectada em Deus, ou no louvor, rapaz, né, quando as jovens aqui, não sei se elas são acostumadas com isso, mas eu tiro pelas minhas irmãs e por mim também. Eu sou o filho mais velho e meu pai e minha mãe iam trabalhar, e infelizmente a minha irmã caçula mais desarrumava a casa do que arrumava. Quem tem irmãs aí sabe o que eu estou falando. Irmã caçula só o sangue.
A gente fala assim, olha, a mamãe vai chegar, e parece uma coisa, né? Acorda lá para 10 horas, aí acorda, aí vai tomar café, aí vai almoçar, aí um fica olhando para o outro assim, olha, 5 horas a casa tem que estar arrumada, porque a mamãe e o papai vai chegar. Só que, pai, por favor, estou contando um segredo aqui nosso, né, de adolescente. Quando dá 4h30, uma olha para a cara da outra, mamãe daqui meia hora vai chegar, aí começa aquele fuzuê, uma vai para a louça, outra vai varrendo, jogando tudo para debaixo das coisas, outra já vem com um pedaço de pano, passando na casa aquele pano grudento. É o terror. Só volta para fazer as coisas meia hora que o pai e a mãe estão chegando, né? Então, é mais ou menos assim que acontece. Aí, o que eu digo com isso, né? A responsabilidade é grande, mas com todos esses afazeres do dia, João, com todas essas dificuldades, homem de Deus, mulher de Deus, com todas essas lutas diárias, quando você estiver lavando louça, poxa, eu estou lavando louça aqui, né? Aí você canta aquele, eu quero trabalhar com meu Senhor, eu quero fazer tudo com amor. Sempre coloque Deus no meio da tua vida. Nunca deixe Deus longe de um dia seu. Sempre. Comece orando, né? Comece louvando. Pastor, não tem força para louvar, então bota o hino para tocar. E aquele que vai falar contigo, pastor, não tem, então dobra o joelho, vai chorar, vai falar com Deus, coloca Deus na tua vida, anda com Deus, coloca a tua família para andar com Deus, porque quem anda com Deus faz a diferença na geração, e quem anda com Deus é lembrado por esse Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, versículo 1, que Deus vai bradar do céu e vai dizer, eu encontrei Noé, alguém que é justo, alguém que tem retidão, alguém que decidiu andar comigo. Essa característica de Noé, irmão, não aconteceu da noite para o dia não. Enquanto a geração toda estava perdida de Noé, Noé disse assim, eu vou buscar Deus. Os meus pais, eu vou falar, Adriana, que eu me lembrei, agora que eu me lembrei, quem foi que disse que o pai de Noé buscou a Deus? Quem foi que disse? Quem foi que disse que ele aprendeu dentro de casa a ser crente? Quem foi que disse? Porque muita gente diz assim, eu só vou ser crente se meu pai e minha mãe for. Não, isso é individual. Você tem que lutar todo dia para ser crente, isso é individual. Se seu pai não é, se a sua mãe não é, seja você. Ei mãe, se seu filho não é, seja você. Se seu marido não é, seja você. Faça a diferença dentro da sua casa. Isso não acontece da noite para o dia. Para Deus chegar e dizer, Noé, eu te encontrei. Olha o tempo que aquele caboclo não buscava Deus. Olha, e no meio daquela geração que não amava a Deus, ele sempre encontrou alguém que se dedicava a Deus. Ele sempre encontrou, Deus vai encontrar alguém que busca a Deus. Irmão, os sonhos de Deus só se realizam na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que amam a retidão, na vida daqueles que procuram andar realmente com Deus. Aí Deus se lembra, assim como Deus lembrou de Noé, Ele também quer lembrar da tua vida. Ele quer lembrar e quer dizer, encontrei alguém justo, encontrei alguém reto, encontrei alguém que quer andar comigo, encontrei alguém que quer me obedecer, encontrei alguém que quer fazer a diferença nessa geração. Assim como Deus, Ele fez com a vida de Noé, Ele também quer fazer com a sua, Ele também quer fazer com a tua família. Deus tem te chamado nesses últimos dias. Esses são os requisitos de alguém que quer fazer a diferença na sua geração. Nós fomos chamados para fazer a diferença na nossa geração. A geração Eterna Aliança foi chamada para fazer a diferença. A geração Pescadores de Homens foi chamada para fazer a diferença. A geração Igreja foi chamada para fazer a diferença. Não importe quem não quiser andar, não importe quem não quiser buscar, não importa quem não quer ser reto, mas eu preciso ser encontrado como Noé, alguém justo, alguém reto, alguém temente, alguém que ame a palavra, alguém que ama a justiça, alguém que ame fazer o bem. Porque as pessoas que têm essas características são lembradas por Deus, né? Sabe o que eu acho mais interessante?
Posso até estar errado, porque não é uma análise, uma pesquisa 100% certa. Mas você sabia que quando alguém dá problema, é mais fácil alguém te destacar pelo teu problema? Você já percebeu isso? Você passa 5 anos bem. Cara, ninguém lembra nem de mim. Mas eu estou bem. Né? Fazendo igual no ditado popular, não cheira, nem fede, né? Está ali. Está na igreja. Mas no dia que você falha, são milhões querendo te apedrejar. São milhões te olhando com olhares diferentes. E biblicamente isso já é errado. Não quero nem entrar aqui em doutrina. O que eu quero te dizer? Que quando você decide ser justo, quando você decide ser reto, e quando você decide andar com Deus, te prepare para ficar no esquecimento, porque dificilmente alguém vai lembrar de você e bater na tua voz e dizer: parabéns, você é reto, parabéns, você é justo, parabéns, você anda com Deus. Noé foi a mesma coisa. Ninguém procurou Noé, diaconisa Rita, e disse assim: olha, Noé, tu tem feito... Não! Só que a gente não depende do aval do homem, a gente depende do aval de Deus. Enquanto Noé pensou que estava esquecido, enquanto Noé pensou que no meio daquela geração corrompida, ninguém olhava para ele, em Gênesis capítulo 7, irmã Edilson, versículo 1, diz que Deus olha do céu e diz: eu achei, eu encontrei, quando ninguém deu valor, mas eu dou, encontrei alguém reto, encontrei alguém justo, encontrei alguém que me ama, encontrei alguém que quer andar comigo. Então não se preocupe com o que A, com o que B, com o que C, com o que o Gui, com o que Zezinho pensa de você. Faça por amor a Deus, faça para Deus, caminhe por Deus, faça a diferença na sua geração, independente de alguém bata na sua costa ou não, independente de alguém te observe ou não, faça para Deus, porque Deus vai dar. Pô, aleluia. Eu acho interessante isso. Quando Deus brada, meu irmão, ei, eu achei. Quando ele diz que achou, quem está achando que já cai por terra. Não é verdade? Quem está achando que a pessoa já cai por terra. Porque Deus diz: achei Noé, pronto. Achei Noé, então não precisa achar mais ninguém. E volto a repetir: Noé somos nós. Noé é a igreja. Somos nós que fomos chamados para viver em retidão. Somos nós que fomos chamados para caminhar com Deus. Fomos nós que fomos chamados verdadeiramente para fazer a diferença na nossa geração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos estão compreendendo essa mensagem? Que precisam realmente não ser lembrados pelo homem, mas precisam ser lembrados por Deus. Quantos entendem, irmão, que esta noite Deus tem que encontrar você? Não é o homem que tem que encontrar você, mas é Deus que vai bradar e vai dizer: encontrei o Jonas, encontrei a Érica, encontrei alguém que quer caminhar comigo, encontrei. E quando Deus encontra, irmão, Deus vai pagar a missão. Quando Deus encontra, Deus vai levantar. Quando Deus encontra, Deus vai honrar. Quando Deus me encontra, irmão. E outra coisa, não é difícil Deus achar, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Aleluia, os irmãos entendem isso? É Ele que procura, Ele está disposto a procurar quem quer fazer a diferença. Ele está disposto a procurar quem quer fazer o bem. Ele está procurando verdadeiramente, como diz Ezequiel capítulo 22, versículo 30, eu estou à procura de alguém que esteja na brecha, eu estou à procura de alguém que esteja vigiando, eu estou à procura de alguém que esteja realmente fazendo a diferença na nossa geração. Pastor, será que vale a pena eu fazer a diferença na minha geração, independente da situação, independente da dor? Esse que eu te digo que é. Eu vou aqui falar rapidamente, eu tenho 10 minutinhos, eu vou falar aqui rapidamente de alguns personagens que também buscaram a Deus e que decidiram, irmão Augusto, fazer a diferença na geração deles e foram honrados por Deus. Um deles é Enoque. Em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24, a Bíblia diz que Enoque fez a diferença na sua geração porque andava com Deus. Enoque também simboliza a igreja que anda com Deus, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai no encontro do Senhor. Então o que eu aprendo aqui? Esse andar com Deus aqui na terra vai te fazer um dia andar com Deus no céu. O andar com Deus aqui na terra, a diferença que você vai fazer aqui na terra, a diferença, o andar com o Senhor, obedecer ao Senhor,
dia vai te levar para uma recompensa celestial. Enoque andava com Deus. Um dia Deus disse: Enoque, vem, tu já está andando comigo? Então vem ficar comigo para todo sempre. Vem ficar comigo para a eternidade. Então vale a pena fazer a diferença. O segundo personagem que eu acho aqui é José. É interessantíssima a história de José. José também fez a diferença na sua geração. A Bíblia nos faz compreender que José, num ambiente em que vivia, porque era um homem sábio, era um homem ajuizado, tinha o Espírito Santo de Deus e o Senhor era com ele. Olha só que interessante, ele tinha qualidades: sábio, ajuizado, né? Eu achei interessante essa palavra ajuizado. É alguém que tem juízo, né? Ajuizado. Opa, não, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Isso é alguém que tem juízo, né? Isso aqui é bom para o meu pai, isso aqui é bom para minha mãe, isso aqui é bom para minha família, isso aqui é bom para minha vida espiritual. É alguém que sabe fazer a diferença do certo e do errado. É alguém que é ajuizado, alguém que tem juízo. E José era alguém assim. Pastor, o senhor tem certeza que José era alguém ajuizado? Eu tenho certeza. Me perdoe. Quem não é ajuizado perde a cabeça. Tem muitos jovens aqui, eu vou falar por parábolas e os pais aqui vão entender. Juiz é quando você está bem da cabeça. E quando você perde a cabeça, você faz aquilo que é errado. E José, certa vez, a mulher de Potifar pegou a roupa dele e tirou. E tirou também a dela. E disse assim: deita-te comigo hoje. Tem gente que perde a cabeça na hora. Olha, eu sou homem. Aí José era alguém ajuizado. Ele vai pegar, eu não me lembro se ele pega a roupa dele, mas a verdade é que ele sai correndo. Ele vai dizer: não, tenho juízo. E antes dele correr, ele ainda deixa uma deixa para ela ainda. Ela disse assim: não, o meu Senhor me fez chefe de tudo aqui, mas a única coisa que ele pediu para mãe tocar foi em você. E outra coisa, faria eu esse mal? Eu acho lindo isso. Tem coisas da Bíblia que caminham comigo e com a minha vida, e essa é uma delas. Olha o que José vai dizer: eu faço tudo que eu quiser aqui, mas com você eu não posso tocar. Mas eu faria isso e pecaria contra o meu Deus. Isso é tremendo. Isso é característica, irmã, de alguém que tem juízo, de alguém que não perde a cabeça, de alguém que pode passar por várias situações, mas não perde a cabeça. Opa, parou! Porque se eu avançar daqui para cá, eu vou pecar contra o meu Deus. Parou! Porque se eu caminhar daqui para cá, eu vou pecar contra o meu Deus. Você já pensou se todo mundo fosse ajuizado como fosse José? Opa! Isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu não posso vestir, nesse lugar aqui eu não posso andar, isso aqui eu não posso fazer, porque eu posso estar pecando contra o meu Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu digo que amo, o Deus que eu louvo, o Deus que eu dobro o meu joelho e oro a Ele e falo para Ele que Ele me ama e que eu amo Ele. Não é verdade? José, ele foi alguém ajuizado, ele foi alguém sábio, ele foi alguém que lutou. Mas eu encontrei uma característica aqui em José que vai fazer a diferença e eu quero isso para mim. Em Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao 23, em Gênesis capítulo 41, do versículo 38 ao 39, irmão Antônio, eu descobri que aonde José colocava a mão dele, prosperava. Você está entendendo? Já deixa aqui. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se você anda com Deus, se você é justo, se você é sábio, se você é alguém ajuizado, se você é cheio do Espírito Santo, pode acontecer o que acontecer. Podem te colocar no pior setor lá da fábrica, né? Eu ando sempre na fábrica da Júlia. Eu só não estou mais entrando na linha de produção mais, mas eu estou naquele galpão novo e eu sempre acompanho ali algumas coisas. Até acompanhei uma história, irmã Júlia, que disse que uma pessoa lá comeu muito jambo, né? E passou mal e o chefe lá proibiu, né, de comer jambo.
Mas eu vejo na vida ali daquele dono daquela fábrica que ele é alguém que prospera. Tudo que ele faz prospera. O camarada está fazendo fábrica em tudo que é lugar ali, usando todo o terreno dele. E eu fico pensando que eu preciso isso de José. Entendeu, irmão? A gente precisa disso. Aonde a gente chegar, a irmã Júlia está aqui de prova. Era um pedaço de rumeira de terreno lá que não prestava para nada. Era lama, árvore, para tudo que era. Quem olhava assim, isso é um matagal, essa pessoa é para Carapanã. Aí o cara pegou do correto de cavadeira lá e agora está montando mais 2 galpão. Então, o que eu quero te dizer com isso? Se você é justo, pode alguém ter dito assim: olha, estou te dando isso aqui, mas está falido. Vai vir para a tua mão e vai prosperar. Vai vir para a tua mão e vai se levantar. Ou então você pode dizer assim: pastor, como eu aprendi isso aqui com um amigo meu. Eu abro meu coração para aprender as coisas. Um amigo meu está aqui na igreja, não falo o nome dele, mas uma vez ele falou para mim: pastor, quando a gente chega no fundo do poço, só tem uma coisa para a gente. Aí eu fiquei assim, meus olhos abriram e digo: o que, irmão? Quando a gente está no fundo do poço, só tem um jeito: subir do poço. Eu digo: eita, Jesus, tremendo. Vai para a página de Facebook, pontinho. Quando você chega no fundo do poço, irmão, não tem jeito, tem que subir. Você já chegou no fundo. Na vida de José eu aprendi que é a mesma coisa. Quando você chega na prisão, quando você chega no calabouço, só tem uma coisa, irmão: dá um jeito de sair do calabouço, dá um jeito de sair da prisão, dá um jeito de mostrar quem você é, dá um jeito de mostrar quem é teu Deus, dá um jeito de mostrar que não é nada aquilo que estão pensando de você. Faça, viva a retidão, seja sábio. Pastor, como é que eu vou mudar a minha história? Se você é de Deus, já não adianta. Se você é de Deus, se você anda com Deus, se você pratica a palavra de Deus, se você é sábio, se você é cheio de Espírito Santo, o que der na tua mão vai prosperar. Se der uma célula na tua mão, vai multiplicar muito. Se der uma geração na tua mão, multiplicar em várias gerações. Se te derem, meu irmão, um cantinho para vender pastel, daqui um dia vai ser uma lanchonete. Você crê assim no nome do Senhor Jesus? Na vida daquele que é justo, na vida daquele que anda com Deus, aonde ele colocar a planta do pé dele, Deus vai colocar ele porta até se não tocada. Deus vai colocar ele não embaixo, mas em cima, porque ele é justo. Abençoa quem o busca verdadeiramente de todo o coração. Não importa o que você faça, não importa onde te coloque, não importa qual seja o setor, não importa qual seja a obra, vai dar certo, porque você é justo. E aonde você pisar vai prosperar, aonde você pisar vai dar certo, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero contar só um testemunho. O Ministério de Louvor já pode subir? Eu vou terminar, eu já terminei. Mas, meus irmãos, José fez a diferença, Noé fez a diferença, Enoque fez a diferença, Jó fez a diferença. Se a gente for ler a história de Jó, irmão Augusto, ele fez a diferença na geração dele. Se a gente for ler a história de Daniel, Daniel fez a diferença. E outra coisa, Deus sempre lembra desse tipo de pessoa. Você quer ser lembrado por Deus como? Como é que você quer ser lembrado por Deus? Apartai-vos de mim, malditos? Não. Ou Deus dizendo assim: entra, meu filho, entra no gozo do teu Senhor, aleluia, parabéns. Beijinho na testa, entra. Como é que você quer ser lembrado? A Bíblia diz que Deus sempre se lembra dos seus. Deus, em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, ele vai lembrar de Noé, Daniel e Jó pela justiça, pela prudência e pela sabedoria. Como você quer ser lembrado na sua geração? Como você quer ser lembrado no meio da tua família? Como você quer ser lembrado no meio dos teus? Se coloque de pé esta noite. Deus tem nos chamado para nós fazermos a diferença. Aleluia. Um certo pastor, certa vez contou a história a um crente, e ele vai dizer assim o seguinte: que o crente ele tem que ser como uma garça. Quem aqui foi do interior já viu garça já? Garça no meio do jogo. Você já viu garça? Garça, ela pousa na lama com elegância, mas não fica melada. Você já percebeu isso? Ela tá ali na lama ali, ó. Tá andando, tá pegando o peixinho dela, mas as perninhas dela tá limpinhas.
E quando ela sai, a irmã Edilson está me ensinando aqui, quando ela sai, ela ainda sacode. Para cá não, Satanás. Está entendendo, irmão? Pastor, a partir de hoje eu vou sair, eu não vou. Que história é essa? Deus não tem chamado covarde, não. Né, irmã? Aí eu não vou andar mais com fulano, não. Ai, meu Deus do céu, eu vou sair desse mundo. Para com isso. Anda no meio da lama, mas não se suja. Prega a palavra de Deus. Mostra para esse povo quem é um verdadeiro crente. Um crente justo. Um crente que ama. Um crente que faz a diferença. Um crente que está disposto a dar mão. Está disposto a perdoar. Está disposto a amar. Está disposto a fazer a diferença onde ele seja. Seja um crente garça. Ande no meio da lama, mas não se suje. Continue limpo. Continue uma bênção. Continue abençoando pessoas. No nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Coloque a mão no seu coração, nós vamos estar ouvindo o nosso